Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vou trazer algumas informações sobre o Vasco da Gama, falar sobre o jogo de domingo, também falar sobre a possível chegada do Fernando Diniz, falar sobre algumas saídas dos jogadores da base, enfim, vamos falar muito sobre o Vasco, mas antes, a nossa vinheta. Antes de falar efetivamente sobre Vasco da Gama, vou trazer uma informação sobre o atleta aí que está disponível no mercado. Quem sabe não interessa ao nosso gigante da colina. Estou falando de Dudu. Dudu, atacante, que joga pelo lado do campo, uma posição que o Vasco sempre procura achar um jogador que se encaixe nesse elenco do Vasco da Gama. Ele está disponível no mercado, rescindiu em comum acordo com a equipe do Cruzeiro após fazer críticas à sua barração e fazer crítica ao técnico Leonardo Jardim da equipe cruzeirense. Ele está disponível no mercado. Quem sabe aí o Vasco não possa estar investindo na sua contratação no meio do ano, na janela de transferência. Se você, torcedor, acha que o Dudu é um bom nome, não vive um grande momento, não atravessa uma grande fase. Mas, mesmo assim, pelo histórico que ele tem no futebol, você acha que ele se encaixaria nesse time do Vasco? Seria uma boa o presidente Pedrinho ir atrás dele para uma contratação? Deixe sua opinião, fale conosco o que você pensa sobre Dudu, quem sabe, no Vasco da Gama, numa próxima janela de transferência. Vamos falar sobre o basquete do Vasco da Gama, Vasco que venceu a equipe do São José, fechando aí a fase do playoff. Melhor de 5, né? O Vasco conseguiu fazer 3-1 e está classificado. O Vasco venceu o São José fora de casa por 88-83. Destaque para o Eugênios, que fez 21 pontos nessa partida. Agora o Vasco vai enfrentar a equipe do Minas. Minas que tem a melhor campanha da primeira fase. Na primeira fase, o Vasco enfrentou o Minas, venceu uma partida em casa e a outra fora, perdeu. Uma vitória para cada time. E o Minas que passou o carro para cima do Mogi, venceu por 3-0. Vi esse jogo, o Vasco fez um grande jogo. No finalzinho ali do último quarto, a equipe do São José deu uma apertada, o jogo ficou um pouco complicado, mas o Vasco conseguiu ter o controle da partida, fez um bom jogo e se classificou para as quartas de final. Então o Vasco da Gama aí passando de fase, parabéns ao gigante da colina, e teve casaca lá na quadra do São José, lá em São José dos Campos, foi bem bacana no final do jogo. A transmissão impressionada, que o Vasco tem torcedor que acompanha em tudo quanto é lugar e não sabem de nada, né? Não sabem de nada, não sabem o quanto esse torcedor do Vasco da Gama é apaixonado. Isso é normal para nós. Trazer agora a tabela do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que está aí na sua 7ª rodada. O Vasco da Gama que joga diante da equipe do Palmeiras no próximo domingo, às 16 horas, Vasco da Gama e Palmeiras. Esse jogo é lá no Mané Garrincha e o Vasco da Gama que não vai mandar esse jogo em São Januário. A rodada começou nessa sexta-feira, estava até procurando o resultado aqui. O São Paulo empatou em casa, mais um empate do São Paulo diante do Fortaleza. 0-0 foi o placar, o único jogo dessa sexta-feira, jogo isolado dessa rodada na sexta-feira. A rodada continua no sábado, hoje, de Fluminense Sport, joga às 18h30 no Maracanã. Também às 18h30 teremos Corinthians e Sport. Às 18h30, Ceará e Vitória, um clássico nordestino. Tá, às 21 horas, cara, 21 horas de sábado. Esse horário não entra na minha cabeça, é impressionante. O jogo acaba quase meia-noite de um sábado. É absurdo, né? Com a dificuldade que a gente tem de transporte em tudo quanto é lugar, dificuldade para o torcedor ir embora, sair para o estádio. Sábado que normalmente é um dia que o cara quer sair para dar uma curtida e tal. Depois reclama que o estádio está vazio. Mas esses são esses horários esquisitos que a CBF e a detentora de imagem impõem para o futebol brasileiro. Então, sábado, 21 horas, Bahia e Botafogo. A rodada continua no domingo. Vasco da Gama enfrenta o Palmeiras às 16 horas. Também às 16, Grêmio e Santos.
É, jogo dos desesperados aqui. O Grêmio tá mal, o Santos também muito mal. Às 18h30 tem Cruzeiro e Flamengo. Às 19 horas, Red Bull, Bragantino e Mirassol. E fechando a rodada em outro horário esquisito, 20 horas de domingo, Juventude e Clube Atlético Mineiro se enfrentam fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. Essa aqui é a 7ª rodada do Brasileirão. O Vasco que treinou nessa sexta-feira, o elenco voltou do Paraná após o empate contra a equipe do Operário e já treinou na sexta-feira. O Vasco também vai treinar no sábado, aquele apronto antes da partida contra a equipe do Palmeiras, vai viajar na parte da tarde para Brasília e no domingo dar aquela descansada durante o dia para partir para o Mané Garrincha e enfrentar a equipe do Palmeiras às 16 horas nesse grande confronto entre Vasco da Gama e Palmeiras, jogo de torcidas que são muito amigas. Trazendo aqui o desempenho, falando um pouco do desempenho do Paulo Henrique diante da equipe do Operário. Paulo Henrique teve um dos piores desempenhos da temporada contra o Operário. Paulo Henrique foi o jogador que mais perdeu posse de bola nessa partida. Foram 20 posses durante todo o jogo. Então o Paulo Henrique que não foi bem. Paulo Henrique é um jogador que eu acho muito voluntarioso, tem muita vontade, é um jogador brigador, um operário da bola, mas tem algumas dificuldades, Não sei se você concorda comigo, eu gosto dele, eu gosto de jogador que briga, que luta o tempo todo, mas ele tem uma dificuldade tremenda no jogo contra o Operário. Ele não conseguiu cruzar uma bola certeira dentro da área. Normalmente o cruzamento vinha a meia altura ou ele errava, mandava muito alta. Dificuldade tremenda do nosso lateral para meter essa bola dentro da área, que é, querendo ou não, uma das jogadas mais fortes, se não a principal jogada da equipe do Vasco da Gama. E a gente não tem um lateral que não consegue acertar um cruzamento decente, realmente atrapalha muito o planejamento. Eu gosto dele, mas tenho restrições, algumas deficiências técnicas que ele tem. E você, torcedor, o que acha do Paulo Henrique? Gosta do Paulo Henrique? Acha que o Paulo Henrique precisa melhorar? Em quê? Dê sua opinião, fale conosco sobre o que você acha do nosso lateral Paulo Henrique. Falando também agora de Alex Teixeira, o contestado Alex Teixeira, ele que entrou em campo nas últimas 6 partidas do Vasco da Gama, mas sequer inteirou aí 90 minutos de jogo. O total que ele atuou foi 86 minutos dos 540 disputados, o equivalente nessas 6 partidas a 15,93%, número bem abaixo. Cara, você gosta do Alex Teixeira? Você acha que o Alex Teixeira ainda agrega alguma coisa nessa equipe do Vasco da Gama? Eu confesso que quando eu vejo o Alex Teixeira na beirada do campo, é porque a coisa já deu o que tinha que dar. Não acredito que nada vai dar mais certo, o treinador já está na base do desespero. Porque até agora, nessa última passagem que ele está tendo pelo Vasco da Gama, não acrescentou em nada a essa equipe do Vasco da Gama. E vem aí, atuando aí alguns minutos, onde ele mais atuou foi contra a equipe do Ceará, jogou 33 minutos. E no último jogo contra a equipe do Operário, entrou como meio armador, substituiu o Felipe Coutinho por 17 minutos. E eu lembro muito pouco de alguma jogada que eu tenha narrado do Alex Teixeira nessa partida contra a equipe do Operário. Você está satisfeito com o Alex Teixeira ainda no elenco do Vasco da Gama? Eu confesso que eu acho que ele está ocupando espaço de outro jogador que poderia vir e agregar muito mais. Alex Teixeira realmente já deu o que tinha que dar, obrigado. Ele teve um início promissor no Vasco, teve uma carreira brilhante lá fora, jogou em vários países. Mas hoje em dia, infelizmente, não agrega mais nada para essa equipe do Vasco da Gama. Se você gosta do Alex Teixeira, deixe seu comentário aí e fala aqui. Ricardo, eu discordo de você, acho que o Alex deve ter lenha para queimar. Ou se não, se você acha que eu estou correto, coloca aí a sua opinião também. Trazer agora a possível escalação do Vasco da Gama para a partida contra o Palmeiras. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Jair ou Matheus Carvalho, Nuno, Coutinho, Ryan e Verratti. Olha, com essa escalação, até com essa dúvida, a gente percebe que o Paulinho realmente perdeu espaço nesse elenco do Vasco da Gama. Ele que não vem bem depois da cirurgia, depois da contusão, de ficar tanto tempo parado, não conseguiu ainda se acertar dentro de campo após toda essa situação.
E agora o Felipe sequer. A gente lembra que as dúvidas do Carille no meio-campo era sempre em relação ao Jair ou Paulinho. Só que agora o Felipe, a dúvida dele é se bota o Jair para jogar ou o Matheus Carvalho. Você, torcedor, gosta? É a melhor escalação que o Vasco tem para botar em campo? Se você fosse o treinador do Vasco, se fosse o Felipe Loureiro, que time você colocaria em campo? Entraria num esquema 4-3-3, num 4-4-2, povoaria o meio-campo, jogaria com 3 volantes, soltaria um pouco mais o Felipe Coutinho? Coloca aí. Quero saber qual é a sua criatividade como treinador. Se você tem aí um time base na sua cabeça para enfrentar essa equipe do Palmeiras. Eu gosto de escutar a opinião de vocês, é sempre muito importante a gente debater. Lembrando que esse jogo, Vasco e Palmeiras, vai ser transmitido pela TV aberta. Vasco e Palmeiras será transmitido pela TV Globo a partir das 16 horas do domingo, mas nós aqui do canal Na Torcida Vascaínos faremos também a transmissão. Eu vou estar na narração, o Léo Lacerda nos comentários, juntamente com o Luiz Amadeu, e a gente vai trazer essa transmissão para você, uma transmissão feita por vascaínos. A gente sofre, a gente vibra, a gente reclama durante o jogo, uma transmissão feita realmente para você, torcedor. E a gente gosta que você nos acompanhe, gosta de que você dê sua opinião, seja o quinto elemento na nossa mesa, o quarto elemento, na verdade, na nossa mesa. Então, é legal ter você conosco. Então, vai ver o jogo? Tira o som da TV, bota o nosso som, acompanha com a gente, que vai ser bem legal, e eu gosto de escutar a sua opinião. A gente sempre coloca a opinião, as melhores opiniões a gente coloca no ar, fica debatendo, e é sempre muito legal. Nossa transmissão começa com um pré-jogo às 14h30, a partir das 16 horas tem o jogo, e ao final do jogo a gente faz aquele pós-jogo animado. A gente espera que um pós-jogo bem animado, com a vitória do Vasco da Gama diante da equipe do Palmeiras. Olha um detalhe curioso, gente. A última vez que o Vasco enfrentou o Palmeiras em São Januário foi em 2020. E na época sem torcida, porque estávamos na época de pandemia. E o Palmeiras venceu por 1-0. A última vez com torcida foi em 2019. Cara, já se vão 6 anos que o Vasco não enfrenta a forte equipe do Palmeiras dentro de São Januário. É realmente muito estranho essa situação, né? Um detalhe interessante que a gente traz para você. E agora uma apuração feita pelo meu querido amigo Luiz Amadeu. Amadeu, um beijo para você, meu parceiro. Ele apurou que o principal alvo de desejo da diretoria continua sendo o Fernando Diniz, que está em discussões sobre detalhes contratuais, mas ainda não fechou nenhum acordo com o clube. Vale ressaltar que as exigências salariais de Diniz ainda são um ponto de discordância na negociação. Além de Diniz, outras opções estão sendo consideradas, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em Portugal. Todos os técnicos contatados estão atualmente sem clube, o que facilitaria uma estreia rápida assim que o contrato for finalizado e assinado. O Na Torcida Vascaínos confirmou que o técnico interino Felipe permanecerá no comando do Vasco pelo menos até o jogo contra o Palmeiras. A situação está bem encaminhada do Fernando Diniz, a gente sabe que já sentaram à mesa para conversar, é uma negociação de valores muito altos, não se fecha assim de maneira tão rápida, e há detalhes a serem discutidos. Parece que tem uma conta de chegada, o Diniz está pedindo um pouquinho mais, o Vasco oferece um pouquinho menos, então estão ali tentando chegar a um acordo para que o técnico seja anunciado. Existem aí algumas especulações, como Pesolano, até mesmo a manutenção do Felipe no cargo de treinador, mas vamos aguardar o desenrolar. Parece que é provável que o Fernando Diniz realmente seja anunciado como técnico da equipe do Vasco da Gama e comece o seu trabalho aí já na próxima semana. Vamos aguardar, e a gente espera que seja feito um melhor para o Vasco da Gama, né? Fernando Diniz, Pesolano, Felipe ou qualquer outro que venha, chegue e tenha espaços para trabalhar e faça um grande trabalho pela essa equipe do Vasco da Gama. Agora vamos falar de garotos da base que saíram. O Ludogorets exerceu a opção de compra da equipe do Eric Marcos. Pagou ao Vasco 1,1 milhão
de 1 milhão e 100 mil euros por 80% do passe dos direitos do atacante. Passe não existe mais, agora é direitos federativos. O jogador de 21 anos é um dos destaques do time búlgaro, 34 jogos, 7 gols e 6 assistências. Portanto, Eric Marcus agora definitivamente, né, foi contratado aí 80% do direito federativo do atacante, pertence ao clube búlgaro que exerceu o seu direito. Outro jogador, eu acho interessante, né? A gente está fazendo tipo uma liquidação com jogadores da base, né? Eric Marcus já foi embora. Agora surge a notícia que o JP tá aí, tem uma prioridade, né? Não quer dizer que ele será vendido, tá, gente? O JP tem aí, o Avaí tem uma opção de compra de 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos, né? Essa informação que chegou aí de Santa Catarina. E caso até o fim do empréstimo o Vasco receba a proposta de venda de outro clube e tope negociar, o Avaí terá ainda direito a 10% de taxa de vitrine. Ou seja, o Avaí, se o JP for bem, ficando no clube, pode ser contratado, caso haja um interesse, né, da equipe do Avaí. Ele tem uma opção de prioridade, digamos assim, de 1 milhão de euros, ou pode até ganhar um 10% aí, caso o Vasco venda para outro clube, como taxa de vitrine. JP é um jogador que se destacou muito na base, vi alguns jogos dele na base, é um jogador de muita criatividade, jogando como segundo volante, também jogando um pouco mais à frente como meia, jogador de muito destaque, acabou não vingando nessa equipe do Vasco da Gama e foi embora. Tem até uma outra postagem aqui, falando, né, que apenas para efeito de explicação, alguém no clube não identificou que o JP poderia ser um jogador aproveitável. Não chega a surpreender que tenha feito um negócio para que o jogador seguisse em definitivo para outro clube, com o Vasco mantendo um percentual. Fato é, JP foi colocado para treinar em separado do grupo logo no início do ano. Já saiu do Vasco, imaginando que talvez não voltasse, estava bem chateado com a situação. Realmente é um jogador que estava bastante tempo na base do Vasco da Gama, é um jogador de qualidade, mas mais um jogador da base que vai saindo, né, meio que pela porta dos fundos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Confesso que achei muito estranha essa negociação do JP. Acho que o atleta poderia ter ficado um pouco mais. Tem qualidade, mais qualidade, inclusive, que alguns atletas que figuram no banco de reservas da equipe do Vasco da Gama. Outros jogadores da base é o Barros e o Figueiredo. A gente fala tanto que não tem um volante, né, para ali jogar com o Hugo Moura. O Barros é um bom volante, né? É claro que é um menino, tem que ir com calma, mas é um volante. Inclusive, às vezes que jogou, não foi tão mal no Vasco da Gama. E ele vem se destacando na equipe do América Mineiro, é outro atleta aí que o América não tem opção de compra, não tem nada disso, mas a prioridade também, o Vasco vai dar uma prioridade caso o América tenha interesse em contratar o atleta. Outro é o Figueiredo. Figueiredo, que esse sim teve algumas oportunidades na equipe principal do Vasco da Gama, acabou não se destacando, não teve o mesmo desempenho que teve no Sub-20, quando disputou a Copinha, mas é um atleta que começa a despertar interesse principalmente do América, já que vem fazendo uma boa jornada na equipe mineira. O Vasco da Gama acabou emprestando os dois jogadores para o América de Minas Gerais e o Cauã Barros, inclusive, vem sendo um dos destaques dessa equipe. Eu acho um bom jogador, ele já teve uma boa passagem ano passado pelo Amazonas, agora jogando pela equipe do América Mineiro, vem fazendo boas partidas. É um volante que pertence ao Vasco, que poderia estar sendo utilizado aí junto com o Hugo Moura, mas que infelizmente ficou sem espaço no clube e acabou saindo. Outro que saiu também na surdina ali, meio que pela porta dos fundos. Essa situação da base realmente me intriga. O Vasco forma bons jogadores na base, quando sobem acabam queimando etapas e não fazem boas jornadas e de repente vão para outro clube e começam a jogar bem. É o caso do Barros aí,
que vem fazendo bons jogos pela equipe do América Mineiro. Volto a te convidar, meu amigo. Amanhã, domingo, 16 horas, Vasco da Gama e Palmeiras. Tira aquele som da televisão e vem com a gente, vem no canal Na Torcida Vascaínos para fazer aquela festa, né, de vascaíno para vascaíno. Eu vou estar na narração, o Léo Lacerda e Luiz Amadeu nos comentários, e a gente vai fazer um grande pré-jogo, vai fazer uma baita de uma transmissão, e no final a gente vai estar comentando, se Deus quiser, sobre a vitória do Vasco da Gama. A gente vai trazer coletiva, vai falar muito sobre o que aconteceu na partida. Então, vem com a gente, vem fazer parte da nossa mesa. Você vai ser o quarto elemento trazendo opiniões. E olha, tem cada opinião bacana no nosso chat, pessoal que sabe muito de futebol e conhece muito de Vasco da Gama. Vem ser mais um. Valeu, galera. Deixo aqui o meu abraço, desejo um ótimo final de semana. Curtam o seu sábado e domingo. Domingo é dia de Vasco. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Grande abraço. Fui!